Graça e paz, igreja. Agora que eu já recebi a bênção dos meus pastores, eu quero orar só mais uma vez. E eu peço à igreja que se coloque de pé. Que vocês também repitam essa oração, né? Amém? Pai, em nome de Jesus, coloca a minha mente, Senhor, cativa a Ti. E aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração. O Senhor está à porta e bate. E eu já abri a porta do meu coração para que o Senhor possa entrar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus por isso. A sua oração é poderosa. E eu tenho certeza que Deus ouviu o que você falou. O tema desse congresso é Deus vai te honrar. Como é bom ouvir isso, né? É muito bom ouvir isso. Né? Deus realmente ele tem um desejo de nos honrar. Não tenho dúvida. Mas, né, eu tenho duas certezas na minha vida. A primeira é que eu sou temente a Deus. Né? De muitos defeitos que eu tenho essa qualidade. Eu tenho um temor. Né? E a segunda é que eu sempre tento ser obediente. Então, eu orei ao Senhor pedindo a Ele uma palavra. Porque é muito bom ouvir, Deus vai te honrar. Mas antes da honra acontecem muitas coisas. Né? Então, a vontade de Deus é nos honrar, mas a gente precisa colaborar para que isso aconteça. E lá no livro de Tito, que Paulo escreveu para ele diz assim: Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Tito 2:1. Isso é uma instrução para nós. Né? Nós vamos pregar aquilo que está em harmonia com a palavra do Senhor. Mas desde já, essa é uma grande verdade. Deus quer te honrar. E Deus vai te honrar. Amém? E aqui eu separei alguns tópicos para que a gente pudesse ter essa certeza, ainda mais no Senhor. O primeiro versículo que eu queria que vocês abrissem é Êxodo 20:12. Amém? Quem sabe o que é honra? Eu procurei no dicionário, uma procura rápida, o que era honra, o significado. E foi isso que eu encontrei. Princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Então, honra é uma coisa muito boa, né? Alguém que tem uma conduta virtuosa, corajosa, ela permite se gozar de um bom conceito, se alegrar de um bom conceito para a sociedade. Né? Isso que o dicionário diz que é honra. E a primeira honra, a gente pode falar de honra em vários aspectos, mas como não existe tempo e a palavra do Senhor ela é realmente inesgotável, eu não tenho essa capacidade de falar sobre todos os tipos de honra que Deus tem para a gente, que nós também temos que prestar ao outro. Então, eu fui direcionada para 3. Né? E essas 3 que eu quero compartilhar com a igreja. A primeira está lá em Êxodo 20:12, onde vocês já abriram. Que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Honrar pai e mãe. Essa é a primeira honra que o Senhor fala. Honra teu pai e tua mãe. E quando tu honrar teu pai e tua mãe, Deus tem uma bênção para você, uma promessa, vida longa na terra. Então, aqui a palavra do Senhor nos garante que aquele que honra pai e mãe terá uma longa vida na terra que Ele te deu. Qual é a terra que o Senhor reservou para nós? A terra que manda leite e mel, uma terra boa. Aonde o Senhor nos plantou, essa terra que nós temos que viver, essa é a boa terra. E é nessa boa terra que o Senhor quer nos dar a vida longa. E por isso Ele nos instrui: honra teu pai e tua mãe. Então essa é a primeira honra que eu quero compartilhar para a igreja. Se você não tem honrado seu pai e sua mãe, comece a honrar a partir de hoje. Para que os seus dias sejam prolongados. Porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que a palavra dele diz. E o princípio da honra, esse versículo, ele está nos 10 mandamentos. É o 5º mandamento. Né? E às vezes pode ser alguém que diga: mas isso foi no passado. Quando Jesus veio, ele trouxe a graça e com a graça muitas outras coisas. Porque algumas pessoas elas barateiam a graça.
Mas, né, eu pensei nisso também e eu lembrei do jovem rico. E aí eu vou pedir para os meninos da projeção me ajudarem para que a gente possa... Mateus 19, do 16 ao 18, o jovem rico. Está no Novo Testamento. Mateus 19, a partir do 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Pode passar, por favor. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está no Novo Testamento, então ainda vale. Para aqueles que adoram uma brecha da lei, né? Honrar pai e mãe até os dias de hoje. Jovens, adolescentes, crianças, aprendam. Honrar pai e mãe lhe abençoa. Amém, igreja? Agora vamos lá no segundo. Honrar os irmãos. Olha só. 1 Coríntios 12, a partir do 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que se os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Somos muitos, né? A igreja está cheia. Aqui a gente vê, tem uma... Né, quem está aí sentado não consegue contemplar, mas quando a gente está aqui em cima, a gente consegue contemplar. Tem muita gente. Glória a Deus por isso. E nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Um culto para ele acontecer, ele não vai ser só com louvor, ele não vai ser só com pregador, ele não vai ser só com dirigente. Precisa de muita gente. Mas os nossos olhos estão só em quem está aqui. Mas a gente não consegue ver que os meninos que estão ali no som, se eles não estivessem lá, vocês não ouviriam a minha voz. Se as meninas que estão na salinha cuidando das crianças agora não estivessem lá, vocês iam ver o que é um culto avivado. Né? Então, assim, às vezes os nossos olhos ficam só em quem está aqui, em quem está aqui. E a gente acha que quem está aqui é aquela pessoa mega. E eu tiro isso por minha vida, eu sou uma pessoa extremamente comum. Eu acho incrível o que é que Deus... Eu sempre falei, Senhor, o Senhor é engraçado. Porque são pessoas comuns que Deus quer usar. Então, assim, a variedade do corpo dentro da casa do Senhor, são muitos membros e todos os membros têm a sua utilidade. Se você está aqui na casa de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Se você já aceitou Jesus ou se você não aceitou ainda, Deus continua tendo um propósito na sua vida. Basta a você hoje escolher. Deus, eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver. Se você é convertido, se você não é convertido, é uma escolha que se faz. Quantas pessoas levantam as mãos, mas não conseguem viver o propósito de Deus na vida delas? E quantas pessoas estão aí e ainda não levantaram as mãos, mas Deus continua chamando: vem, filho, que eu quero ter um propósito para a tua vida. E o meu plano é te fazer feliz, porque a palavra do Senhor diz assim, que os planos dele são maiores e são melhores do que os nossos. Às vezes a gente tem um plano grandioso para a nossa vida. Se você tem esse plano grandioso para a sua vida, Deus tem um maior ainda. É isso que a palavra dele diz. Às vezes a gente tem um plano comum. Eu vou crescer, vou casar, ou não vou casar, vou fazer faculdade, vou ter uma profissão, vou trabalhar, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, talvez vou ter um filho. E Deus quer fazer infinitamente mais, além do que essas coisas que você tem planejado para a sua vida.
Então, dentro da casa do Senhor, todos nós temos uma utilidade e um propósito. E quando um membro do corpo ele fica parado, ele sobrecarrega os outros membros. Essa é a verdade. Se você tem uma igreja com 500 pessoas, 100 trabalham, 400 ficam no banco, você acha que 400 vai conseguir servir 500 com excelência? Aqueles 100 vai até fazer assim, vou fazer o meu melhor. Mas o melhor dele, às vezes, não alcança todo mundo que o Senhor quer alcançar. Então, a gente precisa se encaixar em um corpo, sabendo que em qualquer lugar que nós somos chamados, o Senhor tem honra para a nossa vida. O Senhor tem honra para a nossa vida. Eu não sou honrada porque eu estou aqui. Amém, porque falar da palavra do Senhor é uma honra. Mas eu me sinto honrada quando eu chegar aqui quarta-feira, Ana e Juraci arrumam a sala, minha gente. Que um dia eu cheguei, eu vinha no sol, quando eu cheguei, estava a sala cheirosa, arrumada para a gente cultuar na quarta-feira à tarde. Eu disse, meu Deus, obrigado, porque elas fazem o trabalho delas com excelência. Ninguém veio. Eu me senti tão amada, toda quarta-feira é desse jeito, pastor. Toda quarta-feira elas fazem isso. E dessa última, estava tão impecável que o cheiro, eu disse, Ana, que cheiro é esse? Um cheiro tão bom do que elas fizeram. E ninguém sabe, ninguém vê. Ninguém vê. Porque elas trabalham com honra. Elas trabalham com excelência e elas merecem receber honra. Os meninos do som trabalham com excelência e merecem receber honra. As professoras do Ministério Infantil, elas trabalham com excelência e elas merecem receber honra. Então, nós, enquanto irmãos em Cristo e membros do corpo, a gente precisa honrar aqueles membros que ninguém vê. Que ninguém vê. Porque eles são essenciais para que o corpo funcione. Quem é que vê o rim? Quem é que vê o coração? Ninguém vê. Mas só que sem o rim, você vai fazer hemodiálise com o rim parado. E sem o coração bater, você morre. Mas ninguém vê eles. Então, assim é dentro da casa do Senhor. Tem membros que são menos honrados, porque eles são menos vistos, mas eles são essenciais. E a palavra de Deus diz que esses que receberam menos honra é o que a gente deve honrar mais. Sabe, porque um membro não honra ele mesmo, eu não posso honrar a mim mesma. Eu não posso honrar a mim mesma, eu não tenho esse poder. Quem vai me honrar é Deus ou vocês. E a mesma coisa é com vocês. Vocês não vão dizer, olha aqui, porque o altar de Deus não é para honrar homem. Não é. Pode ser que o altar de Deus honre feitos que Deus fez na vida do homem. É diferente. Como a gente escuta muitas vezes testemunhos que foram coisas que Deus fez na vida do homem. Mas não está honrando ao homem, está honrando ao Senhor. Porque o altar de Deus não é para honrar o homem. Mas nós, enquanto corpos, a gente honra uns aos outros. A gente pode fazer isso. A gente pode honrar todos os ministérios. Os que são vistos e os que não são vistos. Todos os que estão trabalhando, os que são vistos e os que não são vistos. Amém, igreja? O terceiro tópico é honrar as lideranças. Romanos 13, 1. É um versículo bem conhecido da igreja. E eu só vou ler o primeiro, é um capítulo conhecido, mas eu só vou ler o primeiro versículo. Né? Mas eu recomendo a leitura para vocês em casa. Leiam, entendam o que a palavra do Senhor quer dizer. Romanos 13, 1 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ela. Então, aqui a palavra do Senhor, ela vai falar, a minha versão fala sobre governo, né? Mas depois ele vai falar de vários tipos de autoridade, e existem outras versões. Eu não sei o que é que diz essa aqui. Governamentais também. Né? Mas existe a autoridade sobre a nossa vida. Em todos os lugares, existe uma autoridade sobre a nossa vida, existe uma hierarquia. Né? Então, essa palavra, eu até pedi a Deus que seja aberta e abrangente para todos que estão aqui na casa do Senhor. Porque a gente precisa honrar as autoridades. E honrar as autoridades, vejam bem, não é concordar com o errado que a autoridade faz. Sabe por quê? Até na lei diz assim, que a gente não pode fazer
aquilo que a nossa autoridade obriga, se for ilegal. Se for uma coisa ilegal, você não vai fazer, não. Mas honrar a sua autoridade você precisa. E dentro da casa do Senhor, a gente tem a autoridade. A gente tem os pastores, a gente tem os líderes de ministério, a gente tem os líderes de pequeno grupo. Existem várias pessoas, tem os obreiros, tem os diáconos, que foram levantados pelo Senhor para serem autoridades dentro da casa dele. O pastor até chama de oficiais. Os oficiais, no dia da Santa Ceia. Venham os oficiais, é assim que ele fala, eu acho que vocês já ouviram isso, né? Então, a gente precisa honrar as autoridades e as lideranças. As lideranças, pronto, eu vou usar essa palavra. A gente precisa honrar as nossas lideranças. Se você que está aqui hoje, você ainda não aceitou Jesus, mas você tem um patrão, honre seu patrão. Você que não trabalha, honre seu professor. Honre seu pai, sua mãe, seu professor, seu patrão. Honre aquele que lhe ajuda a botar o pão dentro da sua casa, que é o seu patrão. Muitas vezes as pessoas não honram o patrão. Ah, não quero nem saber, não é meu mesmo. Deixa tudo para lá. E esse princípio, se você tiver esse princípio no mundo, você vem com ele dentro da igreja. Porque todas as coisas que a gente faz como para o Senhor. É assim que a Bíblia diz. Então, se você é um cristão excelente, você honra o seu patrão, tenho certeza disso. Porque a palavra do Senhor assim ensina. Fazei todas as coisas como para o Senhor. Então, se você faz para o seu patrão, para o seu professor, para o seu pai, seja lá para quem for que está exercendo autoridade sobre a sua vida, como para o Senhor, você faz de uma maneira excelente. Porque para o Senhor a gente faz excelente. É ou não é? Amém, povo de Deus? Então, eu tive a ideia de dividir esse tópico em 2 pedaços. O primeiro diz assim: não abandone a sua liderança. Né? E aí eu quero que vocês abram a palavra no livro de 1 Reis 18, 43. Esse livro, ele fala justamente esse capítulo, ele vai falar de Eliseu, ou de Elias, desculpe. Ele vai falar sobre Elias. Aqui eu só separei um versículo por enquanto, ele diz assim. Um minutinho, meu Deus. Acontece. E disse ao seu servo: sobe agora e ora, e olha para o oeste. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta lá 7 vezes. Veja só o que eu quero que vocês entendam. Elias é aquele profeta poderoso que orava e o fogo caía do céu. Certo? Elias orava e o fogo descia e consumia mesmo. Quem estava no meio do caminho? Elias era esse cara. O cara poderoso que se ele tivesse Paulo Afonso, todo mundo ia correr atrás dele. E aí... deve que acontece essas coisas. E aí, Elias, ele tinha um servo. E esse servo, o momento que a Bíblia fala desse servo é justamente nesse versículo 43. E Elias orou para que não chovesse em Israel e passou 3 anos e meio sem chover. Depois, e aconteceu todo um processo na vida de Elias e depois Deus disse: Elias, volta porque está no tempo. Elias voltou e ele orou, Deus consumiu o holocausto que eles tinham preparado. Elias matou um monte de profeta de Baal e de Aserá e ficou lá. A Bíblia diz que ele se sentou com a cabeça entre os joelhos e ali ele disse ao servo dele: sobe lá e vê se vai chover. E o servo subiu 7 vezes. Na 7ª vez o servo diz assim: eu vejo só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse: vai e desce a Acabe, que vai chover, que ele se recolhe para a casa dele. Acabe era o rei. Com minhas palavras, tá, gente? Porque é uma história bem comprida. E aí, Elias tinha esse servo. Mas depois que aconteceu tudo isso, Elias orou, não choveu, 3 anos e meio, Elias voltou, choveu, Elias matou os profetas, depois veio a chuva. Jezabel, aquela rainha má, disse: olha, eu vou fazer com ele como ele fez com os profetas que ele matou de Baal, dos pagãos. Elias fez o quê? Entrou na caverna. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, em 19, 1 Reis 19, a partir do 3. E quando Elias ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Betserba, que pertence a Judá,
deixou ali o seu servo. Mas ele entrou no deserto, a caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, aconteceu alguma coisa com ele, ele entrou na caverna, a Bíblia diz que ele deixou o servo dele e ele andou durante um dia para se esconder. E aí, Jamile, você quer falar que Elias se escondeu? Não, eu quero falar que o servo dele abandonou ele. É isso que eu quero falar. Porque o que o servo dele viu não foi uma pessoa cantando bem, nem foi uma pessoa pregando bem, não. Não foi isso que esse homem viu, não. Esse homem viu milagres e prodígios. Foi isso que esse homem viu. Esse homem viu fogo descendo do céu. Esse homem viu Deus consumindo aquilo que ele tinha oferecido, que Elias tinha oferecido como holocausto. Depois, esse homem viu chover depois de 3 anos e meio sem chuva, porque um homem orou, e esse homem era Elias, o qual ele tinha sido servo. Então, a palavra do que o Senhor deixa para a sua igreja: não abandone a sua liderança. Se ele quiser entrar no deserto, se ele quiser entrar na caverna, onde quer que ele queira entrar, não abandone. Sabe, não é para você entrar junto, não. É para você dizer: sai daí. Não entrar aí, não. Não entra aí. Saia. Olha o que foi que Deus fez já na tua vida através de você. Sai daí. Mas às vezes é tão fácil a gente... Não, deixa para lá. Elias, tu vai para onde? Não, vou para o deserto, porque Jezabel quer me matar. Eu vou para o deserto, eu vou entrar na caverna. Tá, então eu vou para a minha casa, para eu não morrer junto. E o Deus poderoso que Elias servia? Onde era que entrava nessa história? Porque um homem de Deus, ele é vulnerável também a ataques mentais, psicológicos. Converse com uma mulher, né? Um congresso de mulheres. Converse com uma mulher dentro da casa de Deus. Você vai ver mulheres que, eu estou assim, eu estou assado, meu marido, os meus filhos, o meu ministério. Porque isso não aconteceu na minha vida. A gente vê pessoas tristes o tempo todo, porque a tristeza é uma coisa que vem dentro da gente. Nós não somos robôs, não é porque a gente aceitou Jesus que a gente vai virar um robô, a gente não pode chorar, a gente não pode ficar triste. Não é porque a gente aceitou Jesus que a gente vai viver imune a coisas que são naturais a muita gente. A gente não vai se desesperar, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem uma paz que excede todo entendimento. Ele tem um Espírito que habita em nós, que nos consola. Mas um momento de tristeza, um dia de tristeza, todo mundo tem. Você que é a ovelha, você que é liderado, e o líder também. Né? Então, Elias tinha um servo, que ele vinha, agora a gente vai falar sobre Eliseu. Elias deixou o servo dele, e o servo se deixou ser deixado, se é que vocês me entendem. Elias caminhou, entrou no deserto. E no deserto ele ficou sozinho. A palavra do Senhor diz que Elias pediu para morrer. Elias pediu para morrer. Disse, meu Deus, como é que... É questão de você amar até se for seu amigo. Quem quer ver um amigo dizendo, eu quero morrer? Eu não quero ter um amigo e ouvir meu amigo dizendo, eu quero morrer. A gente diz, uma pessoa vai pular da ponte metálica, a gente vive essa realidade na nossa cidade, da ponte. E ali você vê as pessoas se mobilizando, não faça isso, as pessoas colocam uma placa. E porque dentro do lugar que o Senhor lhe plantou, você não tem capacidade de dizer a alguém que está triste, que está morrendo, não morra não, que Deus tem um plano para a tua vida. É preciso Deus mandar um anjo. Deus mandou um anjo. Porque Ele não queria que Elias morresse, não era o tempo de Elias morrer. Quando for o tempo de Elias morrer, Elias vai morrer. Mas aquele dia não era o dia de Elias morrer. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. E tenho certeza que essa palavra é do Senhor. Elias deixou o seu moço e foi para o deserto. E ali, aqui a palavra vai dizer assim: deitado debaixo do arbusto, no versículo 5, adormeceu. Então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E aí eu pergunto a vocês,
Se o servo dele não poderia ter feito isso por ele. Se você que é liderado não pode fazer isso pelo seu líder, eu quero que vocês só reflitam sobre isso. Se você que é liderado, você não pode fazer isso pelo seu líder. Se é preciso, Deus mandar um anjo, porque se for também, Deus manda um anjo. Ou você pode ser um anjo na vida de alguém. Né? Vocês entendem quando eu falo que é ser um anjo, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que auxilia, ser uma pessoa que tem uma palavra amiga. Não estou dizendo que é para você concordar com todos os erros, mas eu estou dizendo que é para você ajudar a pessoa a se levantar. É isso que eu estou falando, de você ser um anjo. Nós podemos ser anjos, auxiliando, amando, animando. Bora, irmã. A gente fez isso no congresso, não foi, pastora? Uma chama a outra. E a gente sai chamando. Ah, que coisa linda, o tanto de mulher que tem aqui. E a mesma coisa, nós fizemos uns convites pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje receberam um convite pelo WhatsApp. Porque a gente sabe, vamos, Deus tem uma palavra de Deus para você. O tema é Deus vai te honrar. Bora lá ver o que o Senhor vai fazer naquele lugar. Então, nós precisamos ser essa pessoa que anima, que não abandona quando o tempo está difícil, não abandona quando a pessoa está doente, está esmorecida, que a pessoa está caída, que a pessoa está triste. A gente precisa ser essa pessoa que, vamos lá, vamos tentar de novo. Porque a gente tem um discurso tão bonito. A gente tem um discurso bonito. Eu sei. Às vezes eu estou triste, eu já disse assim a uma pessoa, olha, quando ela vai me consolar, não me console não. Porque eu sei todas as palavras de consolo que eu poderia dar para mim mesma. Meu problema não é saber da palavra, meu problema era viver aquilo que me consolasse. A gente tem palavra de consolo. Linda. Ai, dá poda, fala que se poda a árvore cresce, que é só um tempo, que depois vai frutificar. Mas às vezes a pessoa está morrendo e tu não vai lá dizer isso. Então, nós podemos ser anjos na vida de alguém, como Arão e foram para Moisés. Eu peço a projeção para colocar aí para mim, Êxodo 11:13. Disse então o Senhor a Moisés, enviarei... Não, 11:13, é 13 esse? 13. Eu marquei errado, foi? Eu marquei errado, foi, pastor? Ô, glória! Eu contar vocês, então, que eu não vou conseguir falar agora, não. Olha, Moisés, todo mundo conhece Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o libertador de Israel. Eles estavam lutando contra os amalequitas. E Moisés disse assim, eu vou levantar o cajado. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, eles venciam a guerra. Quando Moisés começou a cansar, porque os braços de Moisés já estavam pesados, provavelmente, eu entendo que Moisés ele já estava cansado realmente, porque aquele povo era uma luta, e eles começaram. O braço de Moisés começou a cair, eles começaram a perder. Arão e um botou uma pedra, Moisés sentou, um segurou de um lado, o outro segurou do outro, e eles venceram a guerra. É disso que eu estou falando. 17. Êxodo 17:12, a pastora disse. Glória a Deus. Então é isso, gente. É de ser Arão e de ser para as pessoas que eu estou falando. É da gente honrar dessa maneira, porque honra não é só o que a gente fala com a nossa boca, não. Honra é o que a gente faz. Aqui, quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Pode passar mesmo. Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada, porque alguém segurou as mãos de Moisés. Porque Moisés não suportava mais aquilo. Então, a gente precisa ser um anjo na vida de alguém, um animador na vida de alguém. A gente precisa ser Arão na vida de alguém, a gente precisa ser na vida de alguém. Principalmente na vida da nossa liderança.
Amém? Daqueles que têm exercido liderança, autoridade sobre a sua vida. Muitas vezes nós preferimos abandonar um líder ferido ou machucar mais. E aí, eu tenho essa palavra que o Senhor me deu. Ele disse assim: não é sobre julgar condutas, é sobre viver princípios. E honrar a autoridade é um princípio. Escute isso. Não é sobre julgar as condutas das pessoas, é sobre viver um princípio de honra para a sua autoridade. Seja ela quem for. Amém? E aí, a gente vai ver depois esse servo que Elias, que eles se separaram, ele saiu da história. E entra outra pessoa, que é um exemplo, Eliseu. E aí a palavra do Senhor, lá em 1 Reis 19, 16. Quando Elias, Deus manda um anjo a primeira vez, manda um anjo a segunda vez, e Elias dentro da caverna, e aí Deus fala com Elias. No meio, por uma brisa, Deus fala com Elias e diz: Elias, sai da caverna, porque come e bebe, porque o caminho é de sobremodo longo. E Elias sai da caverna e ele vai cumprir aquilo que Deus falou, e Deus dá algumas instruções a Elias, e uma delas é Elias ungir um profeta que vai ficar no lugar dele. Quem é o profeta? É o servo fujão? Não, com certeza, né? O profeta é Eliseu. Aí diz assim: e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis sobre Israel. E a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E aí nós vamos pular para o 19, tá? Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que arava com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, o que fiz eu contigo. Viram qual foi a reação de Eliseu? Elias foi lá, passou a capa. Eliseu pegou, largou tudo: deixa eu dar um beijo na minha mãe e no meu pai, e eu vou contigo. E Elias ficou esperando. Quando Eliseu voltou, o que foi que Elias fez? Pegou os bois, matou, pegou a madeira que ele trabalhava com ela, eu não sei qual era o equipamento de arar a terra, me fugiu a palavra agora, mas ele pegou aquilo, ele tocou fogo, ele sacrificou os bois e ele seguiu Elias, e ele foi viver o chamado dele com Elias. É assim, sendo o quê, gente? Servo. Ele foi servir Elias. Eliseu foi servir Elias. Eliseu deixou tudo e seguiu Elias. Porém, Elias quis fazer, depois que eles viveram um certo tempo juntos, Eliseu sendo o servo dele, Elias quis fazer com Eliseu aquilo que ele tinha feito com outro servo. Ele disse: Eliseu, fica aqui agora, que o Senhor está me mandando para outro lugar. E Eliseu disse: Senhor, tão certo como o Senhor vive e tu vive, eu não te deixarei. Foi isso que Eliseu disse. Tão certo como o Senhor vive e tu vive, eu não te deixarei. Será que Eliseu tinha certeza de que Deus era na vida daquele homem, que Deus era vivo, que Elias era profeta do Senhor, que Elias era homem de Deus? Será que ele tinha essa certeza? Porque eu acho que Eliseu tinha toda a convicção do chamado do Senhor na vida dele. Aqui envolve duas coisas: envolve fidelidade e honra à liderança, e envolve visão de chamado. Visão de chamado. Porque quando Elias passou a capa sobre ele estava chamando Eliseu: venha. Tem um significado em passar a capa sobre outra pessoa. Mas ele estava sendo chamado para ser servo. E outra coisa, Elias, às vezes eu comento isso com algumas pessoas, eu acho que Elias era uma pessoa totalmente daquelas sanguinárias, pastor? Tem as personalidades, né? Sabe por quê? Porque não tinha conversinha com ele, não. Venha, Senhor, lança fogo. O Senhor lançava fogo, ele queimava. Lança fogo, o Senhor lançava fogo, ele queimava. Não tinha conversa com Elias, não. Era assim. Ou era ou não era. E Eliseu foi servir a esse homem. Né? Então, Eliseu acreditou no chamado da vida dele e acreditou no chamado de Deus na vida de Elias. E quando Elias disse: agora, Eliseu, tu fica aí, que eu vou para outro lugar, porque o Senhor está me mandando ir para outro lugar.
Eliseu disse, fico não, Senhor, eu vou contigo. Ele não fez como o primeiro servo, que o outro estava lá acabado, Elias lá acabado, ele disse, eu vou salvar a minha vida, eu vou entrar no deserto. O servo disse, tchau. Eliseu não fez isso. E aí a gente vai testificar isso na palavra do Senhor. Então, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e tu vives, não te deixarei. 2 Reis 2. Versículo 2, 4 e 6. Aqui, Elias diz 3 vezes para Eliseu, fica aqui, que eu vou em outro lugar. Fica aqui, que eu vou para outro lugar. E Eliseu, não, eu não fico. Fica aqui, não. Fica aqui, não, eu vou contigo. Foi isso que Eliseu fez. E aqui Eliseu diz assim, Elias disse a Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim eles desceram juntos. Versículo 4. Elias lhe disse, Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim foi para Jericó. Versículo 6. Elias lhe disse, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. Será que Eliseu sabia o que ele queria, minha gente? Ele sabia. Pense num homem que eu admiro na palavra, Eliseu. Decidido, bem resolvido, fiel e ousado. E ousado, porque depois que ele vai pedir, vocês vão ver. No fim da história de Elias, o profeta cheio de Deus, mas que entrou na caverna, e de Eliseu, o homem que arava a terra para trabalhar. Está lá escrito em 2 Reis 2:9. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres, que eu te faça, antes que seja levado de ti. E Eliseu disse, peço-te porção dobrada de teu espírito. E Elias respondeu, pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto ele estava caminhando e conversando, um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Vendo isso, Eliseu gritou, meu pai, o carro de Israel e seus cavalos. E não o viu mais. Pegou então as suas vestes e rasgou em 2 partes. Pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. E tendo pegado a capa de Elias, que havia caído, bateu nas águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? O Deus de Elias, quando bateu nas águas, estas se dividiram em 2 partes. E Eliseu atravessou. É isso o fim de quem é fiel. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, meu irmão. Quem quer, minha gente, a honra que esse homem teve. A honra que esse homem teve. Porque ele era decidido. Porque ele sabia que Deus chamou ele. Porque ele sabia que Elias era um homem de Deus, apesar de todas as coisas que tinham acontecido na vida dele. Ele sabia que Elias ainda tinha muitas coisas para fazer. E ele, fica aqui, Eliseu. Não, fico não, vou contigo. Então, bora. E Eliseu era ousado. E eu lhe digo, ousado por quê? O que tu queres? Elias disse, o que é que tu quer, Eliseu? Diz, homem, o que é que tu quer? Podia ter sido até para se livrar dele, porque ele era grudento, não vou te deixar. Diz o que é que tu quer, que o Senhor vai me levar. Né? E ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ligeiro, rápido. Já sabia o que queria. Elias disse, rapaz, tu pediu uma coisa difícil. Tu pediu uma coisa difícil, Eliseu. Mas se tu me ver subir, você vai receber. E Eliseu viu. E Eliseu gritou, meu pai, e quando a capa caiu, o que foi que ele fez? Rasgou a roupa velha e vestiu a capa nova. É isso. A capa, eu acho que significa honra. Está vindo isso a minha mãe agora. Honra. Ele pegou a honra, vestiu a capa de Elias, e depois ele pegou a capa de Elias,
Cadê o Deus de Elias? Ele não disse naquele momento, cadê meu Deus? Cadê o Deus de Elias? Por quê? Porque ele sabia que Elias tinha um Deus e que o Deus de Elias era poderoso. Cadê? Quando ele bateu a capa na água, o rio se abriu e ele passou. E Eliseu viveu grandes coisas. Grandes coisas Eliseu viveu. São muitos milagres. Depois, quando a Bíblia você vai folheando, você vai vendo quantas coisas Eliseu viveu no Senhor, porque tem honra para a gente, como teve honra para Eliseu. Agora, a gente precisa ocupar um lugar e não sair desse lugar. É difícil, às vezes é difícil. Não é fácil, não. Eu sempre digo, as coisas não é fácil, mas são necessárias. São necessárias. Então, assim, meu irmão, se você está em um lugar, você está no seu trabalho, você está no seu ministério, está num tempo difícil, permaneça no seu lugar. Permaneça, porque Deus ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Porque Deus é fiel para fazer isso. Deus é fiel para fazer isso. Deus tem honra para aqueles que reconhecem o chamado dos seus escolhidos. O fim dessa história toda é essa. Deus tem honra para aqueles que reconhecem. Né? Às vezes a gente não se dá bem com uma pessoa. Né? A Bíblia diz, se possível, né, não dever nada a ninguém a não ser o amor fraternal. Infelizmente, às vezes, a gente não tem afinidade com todo mundo. A gente tem mais afinidade com uns do que com outros. Isso acontece, isso é normal. Isso não quer dizer que a gente tem raiva de um ou tem raiva, mas a gente não tem afinidade. Às vezes, a gente gosta de comer a mesma coisa, gosta do mesmo esporte, e aí a gente vai vivendo junto, né? E tem outras pessoas que são de outra área, né? Mas só que a gente precisa reconhecer o outro como homem de Deus. Tem muitas pessoas aqui que não vão ter afinidade comigo, que não andam comigo, mas só que alguma coisa na minha vida vocês têm que reconhecer. Por quê? Eu estou me usando como exemplo porque eu estou aqui hoje. Porque a palavra do Senhor diz que ninguém fala do Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, se não for o Espírito de Deus que está fazendo aquela pessoa falar, o Senhor é bom, o Senhor é santo, que está fazendo aquela pessoa pregar, a gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer o Espírito de Deus sobre a vida do outro. Né? E aí o 2 diz, não mate a sua liderança. E aí, isso é bem curtinho, eu só quero ler realmente. Lá em 1 Samuel 26:10, por favor. 1 Samuel 26:10. Honra teu pai e tua mãe, honra os irmãos, honra a liderança, não abandone os seus líderes e não mate os seus líderes. E aí eu só vou ler o versículo e eu vou ler o que foi que o Senhor falou. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. Eu acho que eu anotei errado de novo. Mas Davi, ele diz assim, eu não toco no ungido do Senhor. Todo mundo sabe disso, né? Que Davi foi perseguido e Davi não fez nada com Saul. Saul tentou matar Davi 6 vezes. 6 vezes Saul tentou matar Davi. Davi, quando teve a oportunidade de matá-lo, Davi não fez nada. E no dia que Davi cortou o manto dele, a Bíblia diz que Davi sentiu remorso. Porque Davi cortou o manto de quem queria matá-lo. Ele sentiu remorso por causa disso. E aí aqui, ó, o que eu tenho para falar para a igreja é, todo mundo quer ser Davi. Mas para você ser Davi, você precisa não tocar no Saul da sua vida. No ungido do Senhor. Não pense que os insubmissos terão honra. Não terão. Não terão. Escute, todo mundo quer ser Davi. Mas para ser Davi, não pode tocar no ungido do Senhor. Porque a honra que Davi recebeu, todo mundo quer. Agora, o que ele fez, ninguém quer fazer. Não toque. Não toque nas autoridades da sua vida. Não toque neles. 26:9. 26:9. Mas Davi respondeu a Abissai, não mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Então é isso, eu vou ler novamente aqui para a igreja. Todo mundo quer ser Davi, mas para você ser Davi, você precisa não tocar no Saul da sua vida. Não pense que os insubmissos terão honra. Não terão.
Quer ser Davi, apoisando como Davi. Porque honra é para Davi, não é para quem finge ser Davi, não. E aí, para a gente terminar, honrar a Deus. Honrar a Deus, tá? Já estou finalizando a palavra. Eu deixei honrar a Deus por último, porque eu resumi honrar a Deus em apenas um versículo. João 14, 21. Se você honrar a Deus, você consegue fazer todas essas coisas. Se você honrar a Deus. Amém? João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E também o amarei e me revelarei a ele. É só isso. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Esse é o que ama ao Senhor. Esse é o que honra a Deus, aquele que vive o que está escrito aqui. Isso é honrar a Deus. É você viver a palavra de Deus. É você viver aquilo que Ele tem falado. Porque o amor, ele não é um sentimento. Ele é uma atitude. Porque muitas vezes a gente vê mulheres apanhando de homens que dizem que amam elas. É mentira. Porque se ele amasse, ele não batia, ele não matava. É mentira dele. O amor não é isso. O amor não é o que você fala, o amor é o que você faz. O que é que você faz quando você ama? Você que é mãe, você que é pai, o que é que você faz pelo seu filho porque você ama o seu filho? A gente sabe que a gente move céu e terras pelos nossos filhos, porque a gente ama. A gente ama. Faz até o que não pode pelo filho, por amor. Às vezes é um amor errado, não estou dizendo que é certo, mas a gente faz, né? Então, assim, amor é atitude. Então, para você honrar a Deus e a gente tirar a nossa boa, eu amo a Deus. Aquele que crê, lembre disso. Aquele que crê nos meus mandamentos e lhe obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quando você amar o Senhor vai te amar ao ponto de te dar muita honra. Muita honra. E por fim, você será honrado. E aqui tem Salmo 15, 4. Diz assim: aqueles cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem ao Senhor, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Então, essa parte aqui diz assim, depois da vírgula, mas quem também honra quem temem ao Senhor. Esse é o seu Deus. É aquele que honra o que o teme. O Senhor honra aqueles que o temem. O Senhor honra aqueles que andam retamente. Porque lá no versículo, o tema do nosso congresso, na parte terminal, diz assim, aquele que honra. Né? É esse o tema do congresso, é esse o tema da igreja esse ano. Aquele que honra. É a única moeda que tem de pagamento para a honra, é a honra. Deus não vai te pagar a honra com bens. Deus não vai te pagar honra com outras coisas, não vai te retribuir, melhor dizendo, honra com outras coisas. Quando você honrar, você será honrado, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que honram, honra. Dai a cada um, o versículo diz assim, dai a cada um que lhe é devido. E aí ele vai falar. Né? E no fim ele diz, aqui honra. É honra. Então, se você honra, você será honrado. Se você honra seu pai, você honra seu marido, você honra suas autoridades, seu governante, você honra sua liderança, você honra quem você precisa honrar, você será honrado. Não se preocupe. Obedeça e você será honrado. Porque é isso que o Senhor tem para a tua vida. Ele quer te honrar. Deus, Ele vai te honrar. Só é você se colocar na posição, que nem Eliseu, saber o que você quer, o que é que você busca, e Deus vai te honrar. E permanecer firme. A gente precisa ser firme. A palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. Você crê, você ouve, você obedece. Porque você sabe que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, eu encerro essa palavra com o Romanos 13, 7, que é o versículo do o nosso tema. E ali na parte terminal ele disse, honra. Mas também ele diz, dê a cada um que lhe é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra. Então você vai dar a cada um que é devido.
O que é devido é o que se vai se receber. O que vai se receber. Ele não troca ali, ó. Você dá imposto a um, tributar a outro, você dá temor a um e honra a outro. Não, não é assim. Honra, honra. Então Deus tem honra para a tua vida. Deus tem honra para a minha vida. Basta a gente se colocar na posição para poder a gente receber aquilo que o Senhor já separou para nós. Desde o tempo que a gente ainda era uma substância informe no ventre da nossa mãe, como diz o Salmo 139. Essa é a palavra do Senhor. Eu convido o Ministério de Louvor para se fazer presente aqui no altar. E eu quero agradecer, né? Eu iniciei não agradeci, mas eu quero agradecer aos meus pastores pela confiança, né? Eu sei que é algo de muita responsabilidade, né? E por isso eu realmente digo a Deus, eu vou falar o que o Senhor mandou falar, e Ele fica mandando eu falar essas coisas, tá? Então, assim, recebam em amor e com amor, porque eu quero ver vocês também sendo honrados, e vocês sendo honradas ainda mais, né? Que esse ano seja um ano de semeadura, mas que chegue o tempo que vocês possam colher tudo aquilo que vocês fizeram para receber a honra do Senhor. Porque esse ano nós vamos ver muitos e muitas sendo honrados, como Mordecai, como Esther, né? Sendo honrado. Ainda que depois você volte para a porta da casa do rei, como a pastora falou, mas vocês serão honrados em nome de Jesus, porque é aquele que faz as coisas que o Senhor manda, eles não serão confundidos. Aqueles que ouvem, aqueles que praticam, aqueles que amam a Deus e se submetem à sua santa vontade. Amém? Agradeço a oportunidade. Vamos se colocar de pé, igreja.